descubra revelações surpreendentes sobre a história de Abisag e o rei Davi. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, temos uma história fascinante para compartilhar, cheia de mistérios e significados profundos envolvendo Abisag e o rei Davi. Abisag não era apenas uma jovem sunamita. Ela era uma figura central em uma narrativa que transita por amor, intriga e poder. Prepare-se para se surpreender com cada revelação. Abisag foi escolhida dentre todas as donzelas do reino para cuidar do rei Davi em seus últimos anos com sua beleza estonteante e pureza inigualável. Ela trouxe à corte um brilho especial, no entanto, sua presença transcendeu o simples papel de cuidadora. Abisag oferecia ao monarca um conforto emocional, sendo uma amiga leal em tempos de incerteza. Davi, que já havia enfrentado tantas batalhas, encontrou nela um alicerce de estabilidade, mesmo sem a consumação de um relacionamento amoroso. Portanto, sua beleza era um reflexo não só exterior, mas da bondade de seu caráter. A relação entre Abisag e Davi não era apenas de servidão, mas de respeito mútuo. A jovem se tornava uma confidente silenciosa, capaz de compreender os pesares do rei sem a necessidade de palavras. Nas colunas do Palácio Real, onde intrigas e conspirações eram norma, Abisag se destacava sua capacidade de ouvir e apoiar Davi em momentos de fraqueza. A tornava uma figura essencial na corte. É importante refletir sobre como uma presença pura e genuína pode impactar vidas, mesmo em ambientes hostis como eram os palácios da antiguidade. Além de seus cuidados com Davi, Abisag também se viu no centro de um jogo de poder quando Adonias, um dos filhos do rei, a viu como um meio para garantir sua posição no trono. Adonias, ambicioso e hábil, solicitou a mão de Abisag em casamento, desafiando assim a autoridade do novo rei Salomão. Esse movimento foi uma jogada ousada, um golpe contra a legitimidade do jovem monarca, que percebia claramente o que estava em jogo para Adonias. Isso não era apenas uma questão de amor, era uma estratégia para conquistar o apoio e um retorno ao poder. Salomão, percebendo a intriga que se desenrolava, convocou seus conselheiros para discutir o que fazer em resposta à provocação de Adonias. As reuniões estavam repletas de tensão, pois todos sabiam que um erro poderia comprometer a estabilidade do reino recém-assumido. A sabedoria do jovem rei seria testada, e sua decisão não apenas impactaria o futuro do reino, mas também definiria seu caráter como líder. Era um momento crítico, onde sua determinação em manter a ordem se tornaria um marco em sua trajetória. Os conselheiros ponderaram as possíveis consequências do envolvimento de Abisag na disputa pelo trono. Sabiam que a jovem não era a culpada pela ambição de Adonias, mas suas ações teriam repercussões sobre a imagem do rei. Salomão, com seu discernimento, entendeu que a situação exigia uma resposta firme. Ele não poderia permitir que a corte se tornasse um campo de batalha sem regras. Entre lealdades e traições, a vida de Abisag se entrelaçava à política, evidenciando como as escolhas individuais podem influenciar a história de um povo. Convocando uma audiência pública, Salomão se apresentou diante da corte e acusou Adonias. Com o peso da lei e da autoridade real, o jovem rei evidenciou a traição do irmão e revelou a ambição desmedida que tentava desestabilizar sua ascensão. Ele proclamou que a lealdade ao reino prevaleceria sobre qualquer interesse pessoal. O destino de Adonias estava selado, e com isso, a ordem na corte seria restaurada. Esta decisão não apenas refletiu a força de Salomão, mas também deixou claro que o novo reino não toleraria desafios à sua soberania. Abisag, embora uma figura secundária na narrativa, revelou-se uma presença mais influente do que muitos poderiam imaginar. Sua vida tranquila, ao lado do rei Davi, servia de pano de fundo para acontecimentos grandiosos, mostrando que até os mais discretos podem afetar as correntes da história. No cerne das intrigas e conflitos, seu zelo e consideração iluminavam o ambiente cortês, demonstrando que a verdadeira força não está apenas em ações explícitas, mas também na maneira como nos relacionamos com os outros. Analisando a vida de Abisag,
podemos ver um microcosmo das relações humanas e das tensões sociais. Sua capacidade de navegar em um mundo de poder e intriga reflete a complexidade das dinâmicas sociais que ainda vemos hoje. Abizag, mesmo sendo uma simples cuidadora, tornou-se uma ponte entre diversas ambições e os que moldaram a história de Israel. A sua integridade em meio a esse turbilhão nos ensina sobre a importância de se manter fiel aos nossos princípios, mesmo quando os ventos da ambição assopram forte ao nosso redor. O papel de Abizag na corte também nos ajuda a compreender a realidade de muitas mulheres ao longo da história, que apesar de não ocuparem posições de destaque, exerceram uma influência significativa nos acontecimentos ao seu redor. Ela pode não ter sido uma rainha ou uma guerreira, mas seu impacto na vida do rei Davi e nas tensões políticas da época dela foi profundo. Essa narrativa nos mostra que a grandeza não se resume a títulos ou poder formal, mas pode aparecer nas mais sutis interações humanas. Enquanto observamos a reação de Salomão à proposta de Adonias, percebemos também as limitações das tradições patriarcais que moldavam a sociedade da época. A luta pelo trono e a necessidade de estabelecer um legado foram escolhas frequentemente feitas à custa de indivíduos como Abizag, cujos desejos e necessidades eram frequentemente ignorados. Ao compreender sua história, devemos questionar não apenas as consequências de suas ações, mas também o papel que a sociedade atribui a figuras como ela. Apreciar a contribuição de personagens como Abizag é essencial para um entendimento mais completo da história. Por outro lado, a relação de Abizag com Davi pode ser vista como um reflexo do amor incondicional que transcende as barreiras impostas pela sociedade. Mesmo quando o reino estava à beira do caos, havia uma conexão genuína entre eles, uma ligação que ia além do simples cuidado. Essa ideia de amor altruísta nos ensina que, mesmo em ambientes carregados de malícia e ambição, é possível cultivar a bondade e a compaixão. A trama envolvendo Abizag, Davi e Salomão também nos lembra da fragilidade do poder. Mesmo os líderes mais poderosos podem se ver em situações onde suas decisões são testadas por suas emoções e interesses pessoais. A maneira como Salomão lidou com Adonias mostra seu amadurecimento como governante, incluindo a necessidade de equilibrar justiça, compaixão e firmeza. Essas são lições que permanecem relevantes para a liderança nos dias atuais. Ao analisarmos o desfecho dessa história, podemos também ponderar a herança que a figura de Abizag deixa. Sua presença na vida de Davi e seu papel na corte não podem ser desconsiderados quando falamos sobre os valores da lealdade, do respeito e da integridade. Esses são elementos que devem ser mantidos em alta em qualquer sociedade, independentemente do tempo ou do estilo de liderança vigente. Abizag não deve ser vista apenas como uma mera nota de rodapé na história de Davi. Sua vida é uma história em si mesma, uma narrativa de resiliência e força silenciosa que reflete as realidades enfrentadas por muitos. Nos ensinamentos que tiramos de sua vida, encontramos a inspiração para valorizar aqueles que, realizando tarefas silenciosas, continuam a moldar e influenciar as vidas de outros. A reflexão sobre a história de Abizag também nos revela a inevitável interconexão entre indivíduos em um sistema complexo de poder e desejo. Cada ação leva a uma reação, e a teia de relacionamentos que moldaram a vida daquela época nos ensina a importância da responsabilidade em nossas próprias interações. Se permanecermos conscientes de como nossas decisões impactam os outros, poderemos contribuir para um ambiente mais saudável e solidário. Ainda que a história de Abizag se desenrole em um contexto muito diferente do nosso, a essência das lições que nos ensina permanece atual. A busca por um propósito, pela justiça e pela empatia, são valores que todos devemos cultivar. Encorajo todos vocês a olharem para suas próprias vidas e a refletirem sobre como pequenas ações e interações podem ajudar a moldar o mundo ao seu redor. Se você se sentiu inspirado por essa narrativa,
Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Continuemos explorando juntos as histórias que moldam nossa compreensão do passado, enriquecendo nossas vidas no presente, nos preparando para um futuro mais consciente e sensível. E assim chegamos ao fim desse mergulho profundo nas revelações sobre Abizag e o rei Davi. Agradeço por cada um de vocês que se juntou a nós nesta jornada fascinante. Espero que tenham encontrado valor nas lições dessa história e que tenham se sentido motivados a refletir sobre suas próprias vidas e relacionamentos. Até o próximo vídeo.